Claro que o Tite é um bom treinador, que um time que tem Cebolinha, Arrascaeta, Pedro, Gabigol, Gerson, Bruno Henrique, claro que é um grande time. Óbvio que é um grande time, é um time estelar. Jogar contra o Flamengo dá raiva, porque você tá preocupado com o Gerson, daqui a pouco sai o Gerson, entra o Arrascaeta, cara, é complicado. Aí sai o Pedro, entra o Gabigol. Mas, cara, não dá pra negar que os caras sempre têm uma ajudinha. É um vídeo polêmico? Talvez, mas eu sou Marcos Lima e esse é o História de Cego, o canal que vê a vida de um modo diferente. Esse final de semana, o Flamengo jogou contra o América Mineiro, o time já está rebaixado, uma pena, tenho simpatia pelo América Mineiro, já está rebaixado. Para quem não sabe, o estádio do América Mineiro se chama, não sei como se chama, mas é Arena Independência. Tem um nome, mas eu não sei o nome. Fica em Belo Horizonte, estádio que eu já fui. Todos os times, né, no campeonato de turno e retorno, eles jogam contra todos em casa e fora. Todos vieram aqui no Independência, em Belo Horizonte, jogar contra o América. O Botafogo tem uma dificuldade danada, venceu por 2-1, o Palmeiras venceu por 4-1, o Fluminense na primeira rodada venceu por 3-0, o Vasco venceu nos acréscimos por 1-0. Perfeito, tudo certo. Mas o mais querido não joga no Independência. O jogo do Flamengo com a América foi em Uberlândia. Ah, mas Uberlândia é Minas Gerais. Cara, a torcida do Flamengo em Uberlândia é tão grande que o Parque do Sabiá deu mais de 40 mil pessoas ontem. Ah, mas o América mudou porque quis. Tá, então o América podia ter mudado o jogo pro Maracanã, se ele pudesse, se ele quisesse. Será que isso não quebra a isonomia do campeonato? Lembro que quando teve Botafogo e América Mineiro aqui, em Minas, em Belo Horizonte, eu pensei em ir. Mas os ingressos postos à disposição da torcida do Botafogo acabaram em pouco tempo. Foi 20%, a diretoria do América botou 20%, eles são obrigados a botar só 10%, botaram 20% para ações de visitantes, porque eles não queriam justamente um estádio lotado de torcida adversária. Porque o América ainda tinha pretensões na competição. Ou seja, o Botafogo teve esse limite, o Flamengo não. O Flamengo jogou praticamente em casa. Foi quase uma inversão de mando de campo. Curitiba essa semana vai jogar com o Botafogo. Curitiba vai inverter, o Curitiba também está rebaixado, ele vai inverter o mando de campo para um lugar que tenha mais torcida do Botafogo? Não vai. Isso são coisas que só acontecem com o Flamengo. Da mesma forma, Flamengo e Bragantino. A Conmebol ia usar o estádio do Maracanã para a final da Libertadores, então pediu que o estádio ficasse uma semana sem receber o jogo. O que fizeram? Adiaram o jogo do Flamengo, claro. Porque Flamengo, o Flamengo não ia poder jogar em outro lugar. Só pode jogar em outro lugar quando beneficia. Quando no Maracanã, não. Aí adiaram o jogo com o Bragantino. Para não botar o jogo do Flamengo no meio da data FIFA, porque o Flamengo tem vários jogadores na seleção, o que a CBF fez? A CBF adiou o final do Campeonato Brasileiro, amigo. O campeonato vai terminar dia 3 de dezembro, vai terminar dia 6, porque a CBF adiou o final para poder encaixar o jogo do Flamengo num dia fora da data FIFA, né? É o mais querido, cara. É o mais querido. A imprensa não vai falar isso, porque a imprensa, cara... Dizer que jornalista não tem time, claro que tem time, cara. O cara não nasceu jornalista, o cara não nasceu com opinião imparcial. Ele para virar jornalista esportivo, ele gostou muito de futebol, ele foi muito ao estádio, ele torceu muito pro time. E a maioria da imprensa é flamenguista, porque a maioria dos cariocas é flamenguista, porque a maioria o time de maior torcida no Brasil é flamenguista, assim como a maioria das pessoas na CBF são flamenguistas, dos juízes no Tribunal Esportivo são flamenguistas. Então, é complicado demais você lutar contra um time que, além da competência financeira, além de gastar muito mais que os outros, além de ter muito mais dinheiro de cota de televisão, ainda tem essas pequenas decisões a seu favor. Então, fica aí que se o Flamengo for campeão brasileiro, claro que é por mérito, mas, além de tudo, é por ajudinhas aqui e ali. O Flamengo poderia ter ganho do América Mineiro se jogasse no Independência? Óbvio que poderia ter ganho, né? Se o Vasco, Fluminense, Botafogo ganharam. Talvez tivesse mais dificuldade? Talvez tivesse mais dificuldade, sim. Né? Lembrando que o jogo na ida, né, no turno, Flamengo e América empataram em 1-1 no Maracanã e o Flamengo só marcou no finalzinho do jogo. Talvez se o Flamengo tivesse jogado contra o Bragantino antes, tinha ganho o jogo como ganhou depois, talvez. Não estava numa série embalada, mas talvez tivesse. Só que a gente nunca vai saber. A gente só vai ver que o campeonato sempre é arrumado para as melhores soluções serem sempre para beneficiar o Flamengo. Você concorda? Você discorda? Benefício como esse você nunca viu e nem eu. Tchau, tchau.